Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica para você, tá? Espero que você esteja conosco até o final dessa aula, e eu sou o presbítero aqui da Igreja Assembleia de Deus Vinde, com o meu pastor presidente, pastor José Saboia de Oliveira. Eu sou professor de escola bíblica dominical da aula da sala de adultos, e também eu participo do Casados para Sempre, eu sou líder de um grupo de Casados para Sempre, tá? Então são esses os trabalhos que desempenho na minha igreja, e desde já nós vamos iniciar a nossa aula de escola bíblica dominical. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 6, as nossas armas espirituais, segundo trimestre de 2024, EBT Adultos. Nosso texto áureo diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas, sim, poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, né? A destruição das fortalezas demoníacas. São as nossas armas, a arma da nossa milícia, a gente precisa entender bastante isso, tá? Acho que são coisas que a gente precisa valorizar, meditar, aprender e aplicar, principalmente aplicar no nosso dia a dia, aplicar nas nossas aulas, aplicar também, principalmente, na nossa vida. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus. E uma coisa que a gente precisa aplicar e saber, né? Praticar. Está mais na questão da vivência, para mim. Está mais na questão da vivência. Colocar na cabeça que nossa luta, nossa guerra espiritual, ela não é carnal. Ela não se dá no campo da horizontalidade daquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. E eu vejo que muitas vezes a gente faz troca, né? A gente busca inimigos fora de nós. Nós buscamos inimigos, pessoas. Nós buscamos inimigos e usamos de armas que não são armas espirituais. Ultimamente a gente tem buscado e usado muita arma política, né? Eu acho que é uma das grandes armas que a igreja evangélica brasileira encontrou e não está mais querendo soltar, e não solta mais por nada, né? A arma do poder político. Mas nós precisamos entender que enquanto igreja do Senhor Jesus, igreja verdadeira, igreja espiritual, nós precisamos entender que a arma da nossa milícia não é carnal, ela não são instituições humanas, ela não é o poder da política, não é o poder do dinheiro, não é o poder da fama, não é o poder da influência que vai fazer com que a gente venha ganhar essa guerra, mas é a arma espiritual, e a gente vai aprender a usar essas armas espirituais aqui. Nós vamos aprender a usar as armas espirituais aqui nessa aula. E espero que você esteja conosco até o final dessa aula, tá? A verdade prática diz o seguinte, ó: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são essas armas espirituais? E que são as armas espirituais que nós vamos estudar agora daqui para frente? A palavra de Deus, a oração e o jejum. A palavra de Deus, a oração e o jejum são armas espirituais que nós precisamos usar nessa guerra, nessa batalha espiritual, né? Quais são os inimigos que a gente enfrenta? A carne, já viu na aula passada, a carne, o mundo e o diabo, né? Enfrentamos esses inimigos. E dos principais inimigos que eu acho que está derrotando muito crente, um dos principais inimigos que está derrotando muito crente, não é o diabo, cara, é a sua própria carne. Né? O diabo ele faz apenas o prato e coloca na tua frente, mas é por causa da tua carnalidade que você cai, que você erra, que você peca, que você diz o que não tem que dizer, é por causa da sua própria carnalidade. Então a gente precisa voltar a ser espirituais para que a gente possa vencer essa guerra. Essa guerra ela tem que ser vencida usando as armas espirituais e sendo espiritual. Esse é o segredo para que a gente possa realmente vencer essa guerra, tá? Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, verso 1 ao 4, e do versículo 16 até o versículo de número 20. Então vamos fazer aí essa leitura, vamos lá.
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aí, o Espírito Santo levando Jesus para ser tentado no deserto. Ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo, né? 40 dias ele 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. Jesus teve fome. E o diabo chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondeu e disse: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai, que vem da boca de Deus para nós, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume da sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele cerrando, né, fechando o livro, tornou, né, deu novamente para o ministro, e assentou-se, e todos ficaram olhando para ele. Então esse aqui é a nossa leitura bíblica em classe. Nossa introdução diz o seguinte: na lição anterior estudamos a respeito dos 3 opositores, inimigos, que eu acabei de falar agora para vocês, né? O diabo, a carne e o mundo. Nós falamos do diabo, falamos da carne e falamos do mundo. Então, nesta lição, enfatizo que usamos 3 armas espirituais, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. Quais são essas 3 armas? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, qual é o cenário que nós temos aqui na caminhada, né? Na caminhada que nós nos propomos. Já aceitamos a Jesus como Salvador, já nascemos de novo, começamos uma caminhada. E nessa caminhada, nós vamos estar diante de uma batalha espiritual, uma batalha invisível. Nós não estamos vendo, nós não estamos conseguindo tatear, pegar, certo? Mas ela existe, existe e está sendo travada a todo momento na vida de todos aqueles que servem a Jesus Cristo. Estamos numa batalha espiritual. E as armas que nós usamos nessa batalha espiritual são exatamente a oração, a palavra de Deus e o jejum. E qual é o inimigo? Porque toda batalha precisa de um inimigo. Foi o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada nós estudamos sobre 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Certo? Falei para vocês, inclusive, que a carne é um dos principais, se não o principal inimigo, porque diz respeito a nós e aquilo que está dentro da gente, não é aquilo que está para fora. Satanás está para fora e o mundo também está para fora, mas aquilo que é inerente a nós é a nossa carne. E essa luta travada, ela é mais renhida, ela é mais pesada, ela é mais complicada, e muitas pessoas, inclusive, são derrotadas pela sua própria carnalidade. E muitas pessoas são derrotadas pela sua própria carnalidade e não se arrependem, porque quando você vive na carne, uma das características que se sobressai numa pessoa que está vivendo na carne é a prepotência, o orgulho. Também são obras da carne, né? E a pessoa não reconhece que está errando, que está pecando, que está vacilando, que não está fazendo a vontade de Deus e nem se arrepende, né, dos seus pecados. Não é um arrependimento sincero. Então, gente, a gente precisa vigiar realmente, nós precisamos entrar com muita força nessa guerra, usando as armas do Espírito para a gente vencer, e não armas carnais, armas desse mundo, armas constituídas no mundo, não vai levar a gente a vencer uma batalha espiritual que a igreja, só a igreja do Senhor Jesus Cristo é capaz de vencer. Okay? Então, vamos lá, vamos iniciar agora a nossa aula de fato, vamos para o nosso tópico de número 1. As armas do crente. Então, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e defesa.
Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, a vara, a funda, né, o arco e flecha. Isso no Antigo Testamento. As guerras eram o quê? Era com isso, né? Espada, funda, arco e flecha, né, o escudo para defesa, a lança, né, os dardos, o capacete, a couraça e as caneleiras. Então essa era a armadura. Essa era a armadura que a pessoa utilizava para poder lutar uma guerra. Isso foi no Antigo Testamento e até o Novo Testamento também ali no Império Romano. Nós vemos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo uma comparação das armas de Deus com as armas do Império Romano, né, de um soldado do Império Romano, a couraça, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, da espada que é a palavra de Deus, o escudo da fé, né, a preparação, os pés são os sapatos da preparação do evangelho. Então, gente, são armas espirituais e armaduras espirituais que nós utilizamos para poder vencer as nossas batalhas. Então, no Antigo Testamento, a gente tinha todas essas armaduras. Então, essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Uns usam carro, outros usam cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, né? Diz lá em Salmo número 20, capítulo 20, Salmo 20, melhor dizendo. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, não são armas literais, tá, gente? Não é colocar uma arma na mão e sair por aí enfrentando os inimigos, como às vezes somos levados a pensar, e muitas pessoas às vezes até incentivam, né, o cristão a se armar contra os seus inimigos, contra os seus algozes, se armar para poder reagir, para poder se defender. E essa não é a ideia, né, de guerra espiritual que o Evangelho ele nos ensina. Essa não é a ideia de Evangelho que a palavra de Deus ensina. Jesus ele vai sempre dizer, a palavra do Senhor também, que a nossa guerra não é carnal, não é contra uma pessoa, mas é contra o diabo, é contra o mundo, é contra a carne. São guerras espirituais, é a guerra contra nós mesmos, né? O apóstolo Paulo ele diz que para não ser reprovado ele esmurrava o seu próprio corpo. Então, gente, é essa guerra que nós estamos inseridos, não é guerra contra o nosso próximo. Por mais que ele seja diferente da gente, por mais que ele pense diferente da gente, por mais que em muitas ocasiões ele se torne até mesmo nosso opositor, adversário político, adversário, seja lá o que for, mas essas pessoas que estão se colocando nessa posição não são nossas inimigas, nossos verdadeiros inimigos espirituais. Os nossos verdadeiros inimigos espirituais, já estudamos, são a carne, o mundo e o diabo. E as nossas armas espirituais para enfrentá-los são a palavra, a oração e o jejum, que é o que nós vamos ver aqui, certo? Então, não é o cristão, ele não vai usar uma arma física, né? Uma arma letal para poder guerrear, para poder lutar, para poder combater. O cristão, na verdade, o sentido de armas espirituais, o sentido de arma que é metafórico, pois o combate não é corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus anjos que se valem do mundo e da carne, tá? Então é isso. E quais são as estratégias do inimigo? O que é que o inimigo ele utiliza para nos atacar, para nos ver mal, para nos ver para baixo, para derrubar a nossa fé, para nos enfraquecer, para ver a gente derrotado, né? Quais são as estratégias que o diabo utiliza para esta guerra? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer o que ele é capaz de fazer para ludibriar a pessoa. Então, para ludibriar a pessoa, o que é que ele faz? Primeiro, ele arrebata a boa palavra do coração, né? Então, a boa palavra, Satanás ele tem essa capacidade de arrebatar, de tirar, de extrair a gente ao ponto de tirar essa palavra do nosso coração.
Nós temos aí Mateus capítulo 3, verso 19, capítulo 3, verso 19, que diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, aqui Satanás também é chamado de maligno, né? E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé, à beira do caminho. Então, Satanás, ele arrebata, né, a boa palavra do nosso coração. O que é que Satanás faz mais? Satanás, ele busca altas posições, ele nos induz, né, buscar altas posições através da mentira. Atos 5 e 3 diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Né? Então Satanás, ele nos incita, ele enche o nosso coração para buscar altas posições, utilizando-se da mentira, do expediente da mentira. Tem uma coisa, desculpa, vou beber uma águazinha aqui. Tem uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, que está acontecendo bastante, que faz parte do nosso tempo, do nosso contexto, do que nós estamos vivenciando, que são as fake news. As fake news são mentiras que as pessoas utilizam para poder buscar posições e status, e muitas vezes a gente se utiliza também de mentiras para poder buscar uma posição ou alcançar algo que a gente quer alcançar, né? Então a gente se utiliza de mentiras, a gente mostra uma coisa que a gente não é, e tudo isso, gente, são estratégias do diabo para poder fazer com que a gente venha se desvirtuar do caminho. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, tá? Mas, além disso, nós temos, por exemplo, Satanás, ele usa das pessoas, né, para atrair. Ele quer usar as pessoas para nos trair, muitas vezes usar a gente também para poder trair. Então, nós vemos aí Lucas capítulo 22, verso 3 e 4, diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então, Judas Iscariotes deixou Satanás entrar no seu coração para poder tramar, certo, a prisão de nosso Senhor, e eles criaram uma estratégia para entregar a Jesus de Nazaré aos principais. Então, Satanás se utiliza dessas estratégias também. Satanás também se utiliza da escravidão, para escravizar. Ele quer escravizar as pessoas. Um exemplo de escravização que nós temos na Bíblia Sagrada de uma pessoa por espíritos demoníacos é o endemoniado gadareno, cara, que ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia vencê-lo. Todas as cadeias com que prendiam ele quebrava. Então ele era um cara endiabrado, totalmente endemoniado, porque Satanás, ele quer realmente escravizar as pessoas no pecado e possuí-las, que é exatamente o último estágio, né, de uma pessoa que está sendo dominado por demônios, escravizado, é a possessão. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26, diz o seguinte: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. As pessoas estão presas na vontade do diabo, nos laços de Satanás, certo? Então é uma das estratégias, que é a escravização das pessoas. Uma outra coisa também que Satanás faz é enfraquecer a fé do crente. É outra estratégia que Satanás utiliza, e Satanás tem utilizado bastante nessas estratégias para querer enfraquecer os cristãos, né? Se utilizando de escândalos, se utilizando de pessoas que são influentes, né? E da fragilidade dessas pessoas, muitas vezes,
para nos entristecer, para nos derrubar a nossa fé, fazer com que a gente venha duvidar. Então, muitas pessoas, inclusive, têm deixado as igrejas porque têm se decepcionado e têm deixado a fé, têm enfraquecido a tal ponto que acabam deixando completamente a fé. Então, isso vem acontecendo. Lucas capítulo 22, verso 32 diz o seguinte, ó: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu orei para ti. Jesus está falando aqui de Pedro, né? Depois de sua negação, Jesus está revelando para ele: eu orei por ti, cara, para que a tua fé não viesse desfalecer, para que a frustração não fosse tão grande quanto a vontade de me servir, né? Então Jesus orou e quando ele se convertesse, ele confirmasse, né, a fé dos irmãos, assim como a sua fé estava ali sendo preservada, tá? Então Satanás quer enfraquecer a gente com frustrações, né, com decepções. Muitas vezes a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele ficou decepcionado com ele mesmo porque ele, dias antes de acontecer a negação, ele tinha dito que ia com o Senhor até a morte. Ele não foi, cara, com o Senhor até a morte, porque simplesmente ele fraquejou, ele não cumpriu com o que falou, e aquilo foi um baque para ele, porque foi uma decepção para ele mesmo, né, uma frustração, e quase derrubou a fé de Pedro. E quantas pessoas não se frustram, estão desempenhando uma coisa com muita expectativa, que não dá certo, se frustram e se afastam de Deus e culpam até mesmo Deus. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o caso de Elias. Elias, ele enfrentou os 450 profetas de Baal, venceu, matou todos eles e foi perseguido por Jezabel, e ele desabou, né, frustrado, achando que não tinham cumprido a vontade de Deus. Então, gente, acontece, e a gente precisa tomar bastante cuidado, porque Satanás está constantemente utilizando-se das nossas próprias crenças e traumas, muitas vezes, para querer nos enfraquecer, né, dizendo para nós mesmos, e a gente fica na nossa consciência: ó, você é fraco, você não serve, você é um traidor, você não é uma pessoa sem capacidade. Isso, meu irmão, vai minando a fé de qualquer pessoa, né? E a gente precisa prestar atenção a todos esses detalhes se realmente a gente quer vencer, lutar e vencer essas guerras que nós estamos inseridos, tá? Vamos ver se nós temos mais alguma coisa. Temos, ó, enganar com doutrinas demoníacas. Então, Satanás nos engana com doutrinas demoníacas. 1 Timóteo 4,1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o diabo, ele está utilizando-se de todas essas estratégias para querer nos enfraquecer, né? Para querer nos enganar. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. E ele diz lá em 1 Pedro 5,8, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá? Então tome cuidado. Nosso último ponto do tópico 1, o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus desse século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Então, gente, o diabo, ele é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. O diabo, ele chefia, e a Bíblia Sagrada fala isso, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 11, revestivos de todas as armaduras de Deus para que possais resistir, né? Estar firmes contra as astutas, as estratégias do diabo. Então, revestido de toda a armadura de Deus.
É isso que nós devemos fazer para poder vencer essa guerra. E nós temos Romanos 13, 12, que diz o seguinte: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha a Bíblia Sagrada nos alertando contra esta guerra. Guerra contra este chefe, né, do poder das trevas. O Satanás, ele nos dá e nos coloca na nossa frente ciladas para nos derrubar, e o diabo, as obras do diabo estão sendo realizadas para nos derrubar também. Então o alerta é: revestir de toda a armadura de Deus. É o que Deus está falando para você agora através dessa aula. Revestivos de toda a armadura de Deus. E também vistamo-nos das armas da luz. Vistamo-nos das armas da luz. Não vamos usar armas carnais, armas desse mundo para vencer uma guerra espiritual, tá? Tome cuidado com isso. Satanás impede no dia lugares usando meios humanos, né? Nós temos aí 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás, ele nos impediu. Satanás nos impede. Satanás nos impede de irmos a determinados locais. Ele coloca essas barreiras e se utiliza até de barreiras humanas para poder a gente não vir desempenhar ou chegar a concluir um determinado projeto, obra, enfim. Mas o Espírito Santo também faz isso, viu? O apóstolo Paulo também diz em outra passagem bíblica que ele quis ir para um determinado lugar, mas o Espírito Santo o impediu de ir. Então, Satanás impede também de você ir, mas o Espírito Santo também impede. O que é que eu preciso para poder, então, saber isso? Para saber se é o diabo ou se é o Espírito Santo que está me impedindo. Aí a gente precisa orar por um fruto do Espírito, né? Melhor dizendo, um dom do Espírito chamado discernimento de Espírito. Discernir os Espíritos, discernir as situações, saber quando o diabo é aquele que está impedindo ou é o Espírito Santo que está impedindo, certo? Então vamos lá, para frente. Efésios, né, o apóstolo cunha Satanás, ele coloca um dos nomes de Satanás como o príncipe da potestade do ar. Efésios 2,2 diz: em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe, vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. É um dos nomes de Satanás, príncipe das potestades do ar. Por isso que Satanás, ele é considerado como o chefe, né, de toda a força do mal e o príncipe deste mundo. Ele também é considerado como o Deus desse século. Nós temos aí 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás também é cunhado de o Deus desse século. É aquele que domina, é príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. Para você ver que Satanás, ele é considerado aquele que domina este mundo, né? Com a maldade, com a malignidade, enfim. Satanás, ele faz esses papéis. Por fim, para a gente concluir aqui esse tópico de número 1, Satanás, ele tem um reino organizado. O reino dele não é desorganizado. E Jesus, ele fala sobre isso em Lucas capítulo 11, verso 17 e 22, diz assim, o texto bíblico: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Quando o valente guarda a arma
armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, aqui esse texto, né, eu coloquei para mostrar para vocês como Jesus, ele mesmo reconhece, né, que Satanás tem o seu reino, ele domina este mundo, e que o seu reino ele não é desorganizado, mas organizado, né? Beleza, Geilson, entendi tudo. Agora vamos para o tópico de número 2. As 3 armas espirituais do cristão. A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Mateus 4:4. Então, dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Então, logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Então, gente, nós temos que edificar nossa casa na palavra de Deus. Se nós queremos vencer realmente essa guerra espiritual que nós estamos lutando, nós precisamos vencer essa guerra edificando a nossa casa na rocha, que é a palavra de Deus. Mateus 7, 24, 25 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Como é que ele diz que a pessoa edifica a sua casa sobre a rocha? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, ele se torna um homem prudente. Então, não é só escutar, não é só estudar, não é só fazer seminário, não é só estar aqui na escola bíblica ouvindo a palavra de Deus. É praticar, cara. Praticar. O segredo é praticar aquilo que a gente está ouvindo o tempo todo, né? Para poder a gente não cair nas armadilhas do diabo. A palavra de Deus, gente, ela santifica. Nós temos, por exemplo, aí João 17:17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é quem santifica, que vai capacitando a gente, nos preparando para que a gente possa evoluir na fé e santificar na fé, melhorar a nossa fé, amadurecer a nossa fé. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de nos santificar, tá? Quem pratica a palavra de Deus é próspero. Quem pratica a palavra de Deus é próspero. Eu coloquei esse texto de Tiago 1, 22 a 25, mas eu também tenho um texto lá de Salmo 1, né? O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de rios, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, mas tudo quanto fizer prosperará. Então esse é quem é regado junto a ribeiro de rios, né? Estar junto a ribeiro de rios são pessoas que prosperam, estão prosperando, pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui, semelhantemente, né, Tiago diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho, ao espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então, quem não pratica a palavra de Deus é como uma pessoa que olha para o espelho e se esquece da ruga, se esquece da espinha, se esquece de tudo que está no seu rosto, porque é uma pessoa que não pratica a palavra de Deus. Aquele, porém, que atenta, tá, o versículo 25, né? Aquele, porém, que atenta bem para a perfeita lei de Deus, a lei da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte negligente, esquecido, mas fazedor da obra, praticar, cumpridor,
São palavras fortes que nós precisamos colocar no nosso coração. Cumpridor, praticante e fazedor da obra. Cumpridor, praticante e fazedor da obra, tá? Não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito, ó, será próspero. E também Tiago vai falar a mesma coisa, né? A pessoa que é praticante, é fazedor da obra, cumpridor, é uma pessoa que vai prosperar. Uma pessoa que prospera em todos os sentidos, né? Não estou falando aqui de dinheiro não, tá, gente? Não estou falando só de dinheiro, estou falando de todos os sentidos. Vai prosperar. Então, beleza, Gilson. Vamos para o tópico. O ponto de número 2, a oração, nossa segunda arma espiritual. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Efésios 6:18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. A oração, ela fortalece. A oração é uma das armas mais importantes. De tarde, Salmo 55, verso 17, né? De tarde de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, orando a todo tempo. Né? Jesus ensina isso, que a gente precisa orar a todo tempo. Jesus, ele falou sobre a oração. Jesus, ele disse o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 7 a 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, aqui, mostrando, né, a insistência, pedir, batei. Né? Jesus, ele, inclusive, mas na frente ele vai falar uma parábola, né, da viúva importunadora, importuna o juiz, o injusto juiz de dia e de noite para poder resolver sua causa. E no final da parábola Jesus disse, olha, não podemos esmorecer na oração. Você está pedindo algo, não esmoreça, não desista de pedir. Deus vai conceder, Deus vai abençoar. Então Jesus falou sobre a oração, da insistência e de como o pai ele dá dádivas aos seus filhos. Ele não vai dar pedra, ele não vai dar serpente. Ele vai dar exatamente aquilo que você está precisando, tá? Precisando. Jesus diz que não devemos orar como os fariseus. Isso aqui é interessante, a gente precisa ler esse texto para a gente poder entender que Jesus ele quer que a gente esteja num nível maior que os fariseus e que os religiosos, né? Principalmente na oração, no jejum, enfim. Então vamos ler Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando vocês forem orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que está em secreto, ele vai ver em secreto e vai recompensar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então, quando vocês forem orar, Jesus vai ensinar como orar. Quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa, vai como entra aí o perdão na oração, né?
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, gente, a gente terminou agora, né, de falar sobre a segunda arma espiritual, que é a oração. Vamos para o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é a terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é prática presente. Este é um ato usado no contexto de busca de orientação divina. Né? Nós temos aí, por exemplo, aqui em Êxodo 34, 28, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas a palavra da aliança, os 10 mandamentos. Então, esse é um ato em que, de jejum, né, que é usado para buscar uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor também, Jesus, ele jejuou. Temos aí Mateus 4, 1 a 4. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E disse que os seus discípulos também fariam isso, né? Então, os discípulos também fariam isso no futuro, tá? Mateus capítulo 9, verso 14 a 17. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que ele será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupas velhas, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a altura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Né? Então Jesus dizendo que os discípulos futuramente fariam o jejum, né? Então, a igreja primitiva também observava a prática de jejum para a orientação divina para envio de obreiros. Nós temos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Nós temos aí 2 Coríntios 6, 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. Né? Paulo jejuava constantemente por ocasião do seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. E aqui eu coloquei o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum? Tá, Isaías, capítulo 58, verso 6, diz assim, ó: O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar os pobres desamparados, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então não é só a oração ou o jejum de maneira religiosa. É a prática da fé cristã, como eu falei. Quem ouve as minhas palavras e pratica, quem ouve as minhas palavras e cumpre, quem ouve as minhas palavras e é fazedor da obra. Então, fazedor da obra é aquele que está ajudando o desamparado, vestindo nu, não recusa ajuda ao próximo, né? Não pratica injustiça, não desata as cordas do jugo das pessoas. Então essas pessoas que fazem isso, esse é o verdadeiro jejum que Deus aceita, né? Tudo que você fizer, se você fizer essas coisas que estão aqui, que eu acabei de ler, e você pratica oração, lê a Bíblia e pratica o jejum, Deus vai receber, meu irmão. Deus vai abençoar e vai livrar você das amarras de Satanás, né? Das estratégias diabólicas. Vamos para o último tópico. Tópico de número 3, Jesus Cristo, nosso maior modelo. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4.
Primeiro, enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele lê uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro que esses episódios, que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de destaque da armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo. Então Jesus nos ensinou a vencermos o diabo pela palavra. Nem só de pão, não está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Outro episódio que corrobora com isso, quando Jesus ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade dos cativos, restaurar a vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele estava mostrando que estas palavras se cumpriu nele, né? Muito bem. A palavra é uma arma espiritual. Efésios 6,17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada, segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Tá? Então é isso. Muito bem. Vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, né, pelos seus algozes, até pelos inimigos, né, para você ver. Jesus ensina a gente a orar pelos inimigos, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem o valor da oração, por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário, prioridade para buscar Deus em súplicas. Muito bem, desculpa. Voltando aqui. Vamos para o tópico de número 3, vivendo o jejum. Além de meditar na palavra de Deus e perseverar em oração, o Senhor Jesus enjoava. Ora, ele também espera que imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra, a oração e ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus, tá? Muito bem. Vamos para a nossa conclusão, que diz o seguinte: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento na nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno, tá? Então, gente, a ideia é trazer esses textos aqui, essa palavra para vocês, para mostrar para vocês que nós precisamos vencer a nossa guerra. Nossa luta não é contra a carne. Mas para isso, para lutar contra as estratégias do diabo, nós precisamos utilizar as armaduras espirituais de Deus. Nós aprendemos que precisamos usar a palavra de Deus, usar o jejum e usar também a oração. Mas nós precisamos também não só cumprir com essas tarefas, né, de maneira religiosa. Não ser como os fariseus faziam, né, orar para que tudo fosse visto pelos homens. Não precisamos jejuar para ser visto pelos homens, para mostrar que jejuamos, mostrar que nós oramos, né? Isso aí é uma maneira errada de se fazer a oração em jejum, né? Que é de maneira religiosa. Mas fazer essas coisas cumprindo a palavra de Deus. De que forma? Ajudando os pobres, as viúvas, os necessitados e ajudando as pessoas que necessitam, as pessoas próximas que estão diante de nós. Se nós fizermos essas coisas, praticarmos a palavra de Deus, se nós formos cumpridores, fazedores da obras e praticantes da palavra de Deus, aí nós vamos, irmãos, ser como árvores junto a ribeiro de rios, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, mas tudo quanto você fizer prosperará. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.